Muito boa tarde a todos. Vou reforçar aqui o pedido de desculpas do nosso companheiro. Tem coisas realmente que acabam fugindo um pouco, mas a nossa ideia aqui hoje, e foi muito interessante que várias pessoas ao longo desse dia, desde ontem, e até um pouco antes, questionaram, bom, mas o que é espiritismo mais 15? Depois que eu acabei percebendo que, quando eu mandei o resumo, talvez faltou um pouquinho explicar, faltou uma frase semelhante como essa aqui. A nossa ideia aqui é mostrar alguns pontos, dar algum toque, fazer algumas, vou usar uma palavra que pode até parecer um pouco forte, mas talvez nós possamos sair aqui com alguns conceitos relacionados a ela, algumas perspectivas para o espiritismo. Em particular, 15 anos, mas poderia ser 5, 100, 200 anos, um tempo especialmente dentro do ambiente espírita, onde nós sabemos que nós efetivamente somos espíritos mortais. Claro, os 15 aqui é apenas uma referência, apenas para dar uma ideia. Seria impossível a gente imaginar qualquer coisa de maneira mais absoluta. Mas antes de iniciar a exposição propriamente dita, eu gostaria de dizer que, acima de tudo, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui hoje, elas nascem de um processo coletivo, de um processo de troca, de conversa, de muitas outras pessoas. Por um acaso, hoje aqui sou eu, mas poderiam ser muitas outras pessoas, tanto da AD, Campinas, Associação do lado da AD, a contribuição aqui é sob o ponto de vista dos processos de comunicação e de divulgação do espiritismo. Nós vamos abordar alguns pontos nesse sentido. Do ponto de vista do Instituto de Estudos Espíritas, coisas relacionadas ao dia a dia de um ser espírita, ao diálogo com os espíritos, à produção de conhecimento espírita, ao estabelecimento de uma cultura espírita genuína, né, que nós podemos afirmar desse jeito. Mas a ideia é não abraçar algumas experiências de ambas as instituições. Bom, como eu estava dizendo, os próximos 15 anos, como é que seria isso em termos de movimento espírita, de ambiente espírita? Olha, o ponto de partida para isso é conhecer o quadro atual. É como levantar um muro. Se nós passarmos de manhã e vemos lá um pedreiro construir um muro, ter uma ideia de onde ele está e como se desenvolve o processo de construção desse muro, ninguém precisa ser um sábio, um futurologista, um grande pesquisador, para ter ideia. Como vai estar esse muro se eu voltar daqui a 1, 2 horas ou no final do dia? Então, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de projeção que a gente faça, de lançar ideias, usando um termo mais simples, de uso corrente, lançar ideias de onde uma determinada coisa, como ela vai estar daqui a algum tempo, basta saber o quadro atual e conhecer um pouco como essas coisas evoluem. No caso do muro, é lógico, se não ocorrer qualquer outra coisa diferente daquilo que nós podemos observar no momento, é lógico que esse muro vai estar maior. Pode acontecer, dele até estar menor, bater um vento, cair, claro que pode. Mas o ponto principal que a gente quer destacar aqui numa exposição como essa é o seguinte: não é adivinhar o futuro, isso nós sabemos muito bem, só a Deus pertence. Mas a partir da experiência adquirida e o conhecimento do estado atual das coisas, nós podemos perfeitamente traçar possibilidades. Se vai acontecer ou não, depende de uma série de fatores, inclusive, sobretudo, da nossa vontade, do nosso empenho. Por isso que, mais importante, ou tão importante quanto traçar possibilidades, é essa pergunta aqui. Olha, tracei tais possibilidades. Elas são interessantes? É algo que vale a pena nós perseguirmos? Então, como atingir-las? Aqui, então, companheiros espíritas eu falo só de Ribeirão Preto, mas certamente tem muitas outras cidades aqui, companheiros espíritas, de modo geral. Essa talvez seja a grande reflexão.
adiantando um pouco até algumas conclusões que nós vamos apresentar aqui, esse seria um convite para a gente pensar. Cada um de nós aqui, se nós perguntássemos como seria, como gostaríamos que o Espiritismo se comportasse, fosse aqui para frente, e principalmente, olha, seria dessa forma, como contribuir, a palavra certa é contribuir, porque haverá e sempre haverá muitas contribuições dos mais diferentes níveis, dos mais diferentes locais. Imaginar que exista um único grupo, uma única instituição para conduzir isso é desconhecer totalmente a natureza humana, desconhecer totalmente a proposta dos espíritos que nós hoje chamamos de espíritos superiores. Pois bem, mas esse exercício, esse desejo de traçar possibilidades dentro do ambiente espírita não é novo, evidentemente. Kardec já tinha essa preocupação. Em várias de suas obras, em vários momentos, Kardec apresenta uma análise. Didaticamente, para ficar fácil a compreensão, ele divide a trajetória do Espiritismo enquanto algo que estava sendo depositado na cultura humana em períodos. O primeiro período, ele chama de fase da curiosidade. Se fosse para a gente ter uma ideia de como isso se encaixa do ponto de vista histórico, seria aquele período, 15, 20 anos, talvez antes, do lançamento das primeiras obras de Kardec. Que fique claro que nós estamos apresentando aqui o Espiritismo como nós conhecemos. Porque nós sabemos muito bem, ainda que nós sabemos, mas nem sempre fique tão claro as consequências desse conhecimento. Que os fenômenos espíritas, eles estão associados à própria natureza humana. Isso quer dizer que, desde que o mundo é mundo, usando um dito popular, os fenômenos espíritas acontecem. Por um motivo muito simples. E por um motivo bem constatado e, sobretudo, bem apresentado por Kardec e por tantos outros que colaboraram com Kardec. Nós somos espíritos e os espíritos são pessoas. Se nós pudéssemos resumir a proposta espírita, é exatamente essa. Sobretudo, apresentar a natureza espiritual da criatura humana. Então, a fase de curiosidade, 15, 20 anos, talvez, tomando como referência histórica Allan Kardec. E ele tem aqui uma frase maior, um texto maior, mas o destaque que ele faz espírito é o seguinte: olha, nessa fase os espíritos queriam, de fato, chamar a atenção. Chamar a atenção para quê? Para uma realidade que os nossos sentidos materiais, muitas vezes, na maioria das vezes, não conseguem assimilar, mas se nós prestarmos atenção nos nossos sentidos espirituais, porque nós somos espíritos, esse mundo é tão palpável, ou mais palpável até que o mundo físico. Bem, essa fase de curiosidade, nós dentro do ambiente espírita conhecemos bastante isso. Quem nunca ouviu aqui falar das mesas girantes, por exemplo, o que às vezes não fica tão claro é que as mesas girantes foi um dos muitos e muitos fenômenos que a humanidade teve conhecimento. E não começou na França, isso brotou literalmente. Houve um período, por diversos motivos que a gente não cabe aqui agora apresentar, criou essas condições para que a humanidade começasse a perceber algo que sempre estava ali ao lado dela. Pois bem, a esse período de curiosidade sobreveio um outro de uma forma bastante natural, que é o período ou a fase de observação, que Kardec, carinhosamente, esse é o termo adequado, chama de período psicológico. Ou seja, tem algo acontecendo, mas o que é esse algo? Quais as consequências? Como esse algo se relaciona com a nossa sociedade? Então, daí que surgiram, dentre outras coisas, as obras de Allan Kardec. Fruto do quê? De uma observação. É interessante, nesse encontro aqui, nós temos a oportunidade, ou temos tido a oportunidade de ver tomar contato com diversas opiniões, visões diferentes sobre o método de Kardec, de como as coisas funcionam. E muitas delas nós vamos perceber algo que representa de fato a realidade, porque são impressões, observações colhidas diretamente dos próprios escritos de Kardec. Esse período é um período que Kardec faz um grande esforço de demonstrar que o Espiritismo
Não é uma obra filosófica de um único homem. Esse é um ponto muito importante. O Espiritismo está, sobretudo, na natureza. Por isso, de estudos, que também fique claro, quando a gente fala de estudos de Kardec, parece algo do outro mundo. É claro que a qualidade da obra de Kardec não se discute. Justamente porque nós hoje, passados mais de 150 anos, nos interessamos ainda por discutir as obras de Kardec, de entender o que está escrito lá. Agora, o grande esforço de Kardec vai mostrar que o método que ele se baseava é algo que nós estamos acostumados e muito bem acostumados no nosso dia a dia. O diálogo. Os espíritos são pessoas. Nós não somos espíritos. Claro, há algumas condições propícias que facilitam ou que permitem que haja um diálogo sério e construtivo entre duas pessoas. Agora, em se tratando dos espíritos, acho que o Edgar comentou isso de manhã, se não me engano, ou alguém, a única diferença é que nós não estamos vendo com os nossos olhos. Mas vamos em frente. Nesse período, então, esse algo que hoje nós chamamos de espiritismo, mas é uma consequência de algo que está presente na natureza, são os fenômenos espíritos, como nós conhecemos hoje, ele se depura e constitui a ciência, ou uma ciência. Não vamos entrar aqui em discussões filosóficas, se é ciência, se é religião, isso acho que nós tivemos aqui uma oportunidade gigante de conhecer muitas opiniões diferentes. O foco aqui nosso é apresentar o espiritismo tal qual apresentado por Kardec. Um processo de comunicação, de diálogo entre pessoas, independente se elas estão ou não no seu corpo biológico. E esse, na verdade, é justamente hoje, o produto dessas duas primeiras fases, é justamente hoje que nós temos de conhecimento e espírito disponível. Há outros, é evidente, mas a essência talvez seja essa. Analisando todas as obras espíritas, em particular de Kardec, mas existem muitas outras que dizem a mesma coisa, é natural, estamos observando a natureza. Como é que a gente poderia resumir isso? Olha, é simples. Se a realidade que a criatura humana, que o espírito humano está inserida, se nós pudéssemos comparar isso a uma grande pizza, a realidade que nós enxergamos nesse momento aqui, a realidade que o espírito encarnado faz parte, ela seria uma pizza faltando alguns pedaços. Não que eles não estão lá ainda, estão. É que, no atual momento, a sociedade encarnada, pelo menos, não tem as melhores condições ou não atentou ao fato que está faltando alguma coisa. Que coisa é essa que está faltando? É aquilo que nós chamamos de mundo invisível, mundo dos espíritos, mundo espiritual, são vários nomes diferentes para a mesma coisa. E, sobretudo, são duas realidades e não são inseparáveis, não são distintas. Muitas das análises que nós vemos de pesquisadores espíritas, parece que, olha, nós somos um mundo material, e eles são um mundo espiritual. E fica uma verdadeira disputa para ver quem é que sabe mais, se nós ou os espíritos. É incrível. Muitas vezes nós vemos pessoas sérias com trabalhos incríveis, mas quando remete à ideia de que um espírito pode colaborar de alguma forma com alguma informação, não, mas os espíritos têm que tomar cuidado, porque o espírito não sabe nada, ou nem sempre o espírito sabe. Sim, é verdade. Mas tem que se aplicar, no mínimo, o mesmo rigor que nós aplicamos uns aos outros. Isso é a cultura, é a base de uma cultura espírita. Olhar os espíritos como pessoas e tratá-los com o mesmo respeito, com a mesma seriedade que nós tratamos uns aos outros. É que nem sempre, e aí que é o problema, nem sempre nós temos essa seriedade de respeito uns com os outros. E a gente leva isso para o tratamento com os espíritos. Mas isso é uma outra história. Vou falar o seguinte, nós temos diversos fenômenos, e aqui foi aqui que Kardec se baseou nesse grande desafio que ele teve, de dizer que, olha, eu não inventei os espíritos, eu não inventei o mundo espiritual. Hoje, muitas pessoas, inclusive grandes pesquisadores espíritas, olham uma obra de Kardec apenas como produto da mente de Kardec. E aí fica fácil, realmente, analisar os textos e apontar eventuais erros. Como uma obra filosófica. Agora, como uma obra que aponta uma realidade, aí a história muda. Bem,
Mas que fenômenos são esses? Fenômenos mais ligados ao mundo material nós poderíamos apresentar aqui, ó, o processo de transmissão de pensamentos. Talvez isso aqui ilustre bem o que eu estou querendo mostrar. Quem nunca ouviu o seguinte relato, a seguinte situação, ou até já viveu essa situação? Uma pessoa bastante querida, bastante ligada a nós, acontece algum problema com ela. E imediatamente, às vezes a milhares de quilômetros de distância, uma outra pessoa, uma mãe, por exemplo, um caso de mãe e filha é clássico, percebe que algo aconteceu com essa pessoa. Eu estou citando aqui algum fenômeno extraordinário, algo que acontece apenas com uma outra pessoa, ou algo no seu dia a dia? No seu dia a dia. Pois não há uma única lei na química, na física, na biologia, na psicologia, qualquer ciência humana capaz de explicar isso. E não vai explicar mesmo. Porque a ciência ela trabalha com aquilo que os estímulos materiais conseguem fornecer para ela. Nós estamos falando aqui de uma outra realidade, que se interpenetra totalmente. Por isso que estudar fenômenos espíritas utilizando técnicas, materiais, métodos importados diretamente da ciência, material da ciência humana, é a mesma coisa de querer caçar borboleta com arianzol. Eu vou ficar tentando. Não peguei nenhuma, então as borboletas não existem. Muito se discute o método de Kardec, mas de novo, o método de Kardec, sobretudo, é baseado no diálogo. Esse sim, qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer nível intelectual, do ponto de vista intelectual, do formalismo da educação que nós temos hoje, pode manter sim grandes diálogos com grandes espíritos. Existem outros fenômenos que dão embasamento para a gente entender que o espiritismo não é algo que brotou na cabeça, ou um artigo de fé, de crença. São coisas que nascem naturalmente no seu dia a dia. Intuições sobre o futuro. Quem nunca teve uma intuição, pensou na pessoa, a pessoa aparece. De onde vem isso? É causa ou efeito? Lembranças de vidas passadas. Os espíritos têm uma frase muito interessante, uma resposta muito interessante para Kardec. Quando ele pergunta, olha, mas é possível o espírito encarnado ter lembranças de vidas passadas? E os espíritos dizem, olha, se você perguntasse, se você soubesse quantas pessoas têm essas lembranças de forma clara, você iria se surpreender. E aqui eu tenho certeza, nós parássemos aqui e falássemos só sobre esse assunto, nós iríamos nos surpreender também. Bem, do ponto de vista mais, agora da realidade invisível, aparições e ruídos dos mais diversos, será que casas mal assombradas, como a cultura humana apresentou e tem, de onde veio isso? Foi criado do nada? É possível algo concreto, tão concreto a ponto de que a nossa cultura, como os filmes e histórias, estão recheadas de situações ligadas a isso? Isso veio do nada? Encontros no sono, vidência, audiência, encontros no sono interessantes. Nós aqui ligados mais ao centro espírita, ao ambiente espírita. Quem já participou, quem já fez, já deu essa aula, quem já escutou, quem participou de um bate-papo em torno de sono e sonho. Nós, espíritas, muitas vezes, por não termos a mesma seriedade em Kardec de outras pessoas tinham com respeito aos fenômenos espíritas, nós mesmos negamos os fenômenos espíritas, de tão naturais que eles são. E, naturalmente, dentro aqui do ambiente espírita, o diálogo com os espíritos. Bem, houve a primeira fase, houve a segunda fase, e Kardec apresenta ainda mais outra. A admissão pela sociedade. Admissão de quem? Do espiritismo. Kardec já naquela época disse, olha, mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo, o espiritismo vai se tornar uma crença universal, ou universalmente reconhecida. E isso nós apresentamos aqui. Tenho certeza que eu estou quase chovendo no molhado aqui para a plateia, diante de tantas as coisas que passaram aqui hoje. Mas é justamente esse é o período que nós nos encontramos hoje. Só que estamos em um processo de andamento. A coisa vem de longe, ainda vai demorar um bom tempo ainda para que esse processo termine.
Alguém poderia dizer, mas será que realmente o Espiritismo hoje representa algo na humanidade? Será que, se nós compararmos todo o conhecimento humano a uma prateleira, a uma grande biblioteca, será que existe uma prateleira hoje já escrita Espiritismo embaixo? Eu selecionei 2 exemplos de milhares que nós poderíamos apresentar aqui, de muitos que já foram apresentados aqui nesse encontro. O que me chamou a atenção, ou que fica fácil pelo menos de apresentar, são ligados aos selos postais. Que é coisa mais intimamente ligada à cultura humana do que virar um selo postal. É verdade que hoje em dia, em tempos de e-mail, perdeu um pouco o charme. Aqui, as nossas cartas. Mas, há um tempo atrás, antes, a era pré-internet aí, uma das grandes formas de pessoas se corresponderem através dos selos. E ainda existe essa cultura fortemente ligada aos povos. Aqui eu estou apresentando alguns exemplos de selos ligados ao Espiritismo. Me chama muita atenção, a gente está acostumado a ver esses selos mais novos, aqui do bicentenário de Allan Kardec, em 2004, mas o mais antigo que eu achei, pelo menos, é um selo de Kardec, de 1957, comemorando o centenário da codificação espírita. E surgiram outros selos a cada ano que uma obra de Kardec fazia o aniversário, os Correios iam lá lançar um selo. Mais recentemente nós temos o caso aqui do centenário do nascimento de Chico Xavier. Foi apresentado ontem pelo Saulo aqui. Isso mostra que, sem entrar no mérito, se as pessoas conhecem ou não conhecem de fato o Espiritismo. Mas hoje o termo espírita, a palavra espírita, representa um conjunto de ideias devidamente reconhecido pela sociedade. Um outro exemplo, esse foi muito interessante, foi procurar alguns termos espíritas e missionários. Entrei lá na internet, um missionário comum, e falei, meu, será que, de verdade, algumas ideias, alguns conceitos espíritas já estão inseridos na malha da sociedade? Espiritismo, doutrina de cunho filosófico religioso, de aperfeiçoamento moral do homem através de ensinamentos transmitidos por espíritos mais aprimorados de pessoas mortas, que se comunicam com os vivos, especialmente através dos médios. Não é uma definição perfeita? Não, não é. Poderíamos dar muitas outras, um espiritismo, mas é um missionário. Então, o espiritismo hoje faz parte do vocabulário, pelo menos aqui, nossa língua. E certamente, eu acabei tirando, acabei espaço. Essa definição consta dos dicionários brasileiros desde 1873, importados lá de Lisboa. Os demais aqui são um pouco mais recentes, 1899. Há um século, os dicionários trazem esses termos. E olha que termos: mediunidade, qualidade, faculdade ou dom de médium, mediunidade, um sinônimo. Psicofonia, entre os espíritas, comunicação de espíritos através da voz do médium. O que mais me assombrou, pelo menos, eu nunca imaginei com essa palavra no dicionário: perispírito. Coisa que nem às vezes a gente consegue explicar de um jeito simples para as pessoas. Olha o dicionário: invoca o fluido que serve de ligação entre o corpo e o espírito. Alguém usaria, pelo menos pela... Opa. É aqui, né? Não, é aqui não. Isso, por favor. Por favor. Isso, obrigado. Isso mesmo. Para os objetivos do dicionário, alguém ousaria corrigir essa definição? Está na malha da cultura humana. Para o dicionário que qualquer pessoa pode acessar. Agora, o que vai fazer uma pessoa acessar o dicionário e procurar essas palavras? Aí não é outra história. Aí nós entramos dentro do ambiente espírita, aí nós entramos dentro da capacidade de nós espíritas mostrar a utilidade para as pessoas da própria essência dos conhecimentos espíritas. Mostrar a utilidade. Prática. O espiritismo não foi feito para ficar em livros depositados em bibliotecas. Ali existe a chave, Kardec coloca isso e coloca muito bem. É a chave para dizer que nós podemos nos expressar dessa forma. São os grandes problemas da alma humana. Justamente por apresentar alguns daqueles pedaços de espíritos que estavam faltando.
Kardec não para aí. Ele vai um pouco mais para frente. Ele disse que haverá um tempo que o Espiritismo ele vai causar, vai influenciar a sociedade humana. E aí vai ser traçado um novo caminho moral. Quando vai acontecer isso? A sociedade humana é absolutamente dinâmica. Há muitas possibilidades que são traçadas. Tempo, ainda mais, novamente, para espíritos imortais como nós, é sempre relativo. Às vezes a gente percebe pessoas com uma grande preocupação. Nós temos que divulgar, tem que fazer isso, tem que se tornar. Calma. Nós somos justamente as pessoas que defendemos, existem muitas outras, mas nós defendemos que a morte e que o tempo se é que também podemos utilizar esse termo, é infinito para nós espíritos. Espíritos, nós somos espíritos, nós e qualquer pessoa lá fora. Há de se pensar com calma, usar uma palavra que cai bem nessa hora, com sabedoria. E a sabedoria certamente não passa pela peça. Quando essa ordem social vai se tornar de fato? Como eu acabei de mostrar agora, como as pessoas começarem a perceber, e aí o trabalho dos pioneiros, vamos dizer assim, nessas ideias, que o Espiritismo é capaz de atender as necessidades humanas. E isso vai muito ao que nós vamos apresentar aqui, e muitos outros companheiros também estão apresentando. Isso vai acontecer com uma comunicação social espírita e eficiente. Comunicação social, processo de troca de ideias entre pessoas, tratando do quê? Das ideias espíritas. Olhei o Espiritismo, entendi suas ideias, maravilhoso. Às vezes eu demorei 10 anos para entender uma ideia. E aí, em 2 minutos, eu quero que alguém também entenda essa ideia. Quase que a força. Como levar uma boa ideia? Eu descobri que é uma boa ideia. Como levar isso da melhor forma possível? Essa tarefa, e quando eu falo comunicação social espírita, é apenas um termo, uma ideia, para mostrar algo que nós fazemos, e fazemos muito bem no nosso dia a dia. Em conversas, utilizando os mais diferentes meios de comunicação. Qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer momento, que estiver se esforçando para apresentar a sua própria visão sobre o Espiritismo, está fazendo isso aqui. Naturalmente, existem maneiras, aproveitando a própria experiência de pessoas que vieram antes de nós, desse processo ser feito de uma forma mais tranquila, mais suave, mais eficiente. Ora, se existe isso aí, vamos aproveitar as experiências dos companheiros. Há um ponto de partida em tudo isso. Nós vamos retornar então agora ao início da nossa exposição. Os fenômenos espíritas não são patrimônio do Espiritismo. Não foram inventados, não são de domínio do Espiritismo. Eles estão por todas as partes. Aliás, se não estivesse, o pilar principal do Espiritismo caiu por terra. A universalidade dos fenômenos espíritas é a base fundamental para qualquer processo de diálogo do Espiritismo, para quem quer que seja, para outras religiões, para a sociedade em geral, para a ciência. Às vezes nós vemos grandes embates filosóficos, quem está com a verdade, quem não está. Algumas pessoas, querendo se igualar ao todo, começam a atacar o Espiritismo, menosprezando a capacidade dele efetivamente de mostrar ideias boas para a humanidade. Ora, não é por aí. Nós temos que mostrar sim, que ele possui grandes capacidades de esclarecer a criatura humana, mas porque ele aponta uma realidade. Ele não criou essa realidade e muito menos quer impor para ninguém. A tarefa dos bons espíritos, colocando em termos que nós conhecemos no nosso dia a dia, é apontar uma realidade. Quem é dono dessa realidade? Para a gente entender aqui, o Criador é Deus. Então essas discussões, quem está, quem não está com a verdade, claro, há certamente espaço para isso para algumas pessoas, mas do ponto de vista do esclarecimento humano, o que é importante para uma comunicação social espírita, para a troca de ideias em torno do Espiritismo, é mostrar, é dar uma ideia para as pessoas. Olha, se não é no ambiente espírita, procure no seu dia a dia que seja elementos que vão fazer pelo menos criar-se alguma ideia a respeito do assunto. E se precisar de esclarecimento, você tem onde encontrar. Pela experiência adquirida, pela experiência de muitas pessoas que pensaram sobre o assunto. Ora, pensar sobre o assunto, colocar no papel, não quer dizer que alguém seja dono da verdade. Apenas colocou no papel aquilo que foi recolhido. Pois não?
tem uma frase muito bonita. A gente discute muito Kardec, mas a gente lê pouco Kardec. Quando ele diz o seguinte: olha, meu trabalho, foi dito inclusive isso também em algum momento aqui, meu trabalho, esse grande movimento que se opera pelo Espiritismo, é de um simples colaborador. Ele faz a comparação, inclusive, do tijolo no muro. Estou colocando um tijolo. Aliás, convenhamos, né? Um belo tijolo. Aliás, é o que está dizendo aqui, ó. O Espiritismo não é obra de um só. Nem homem, nem espírito. Olha que definição incrível, que opinião incrível de Kardec. Incrivelmente simples. Colocando par a par, lado a lado, homens e espíritos. Claro, essa é a base do conhecimento espírita. Que se não fosse o Espiritismo apresentar, em algum momento da história humana, outros iam apresentar. Como, inclusive, se nós olharmos novamente a história e cultura humana, nós vamos ver muitos momentos históricos onde muitas pessoas usaram termos, formas diferentes para apresentar alguma coisa. Para ficar brigando para quem é a autoria disso. Bom, isso está lá na Revista Espírita, de setembro de 1863. Mas, obrigado. Acho que está terminando. Bem, nós falamos muito em diálogo com a sociedade. Mas muito mesmo. Fazendo agora, partindo do conhecimento atual das coisas, do estado atual das coisas, e jogando um pouquinho para frente, então. Como será esse diálogo da sociedade? Olha, nós temos já elementos, nós temos coisas que estão funcionando no dia a dia, que a tendência é ampliar e se aperfeiçoar, de modo que esse diálogo cada vez mais vai ser intenso. Um exemplo que nós apresentamos aqui são as associações especializadas espíritas, que é homenagem aqui aos médicos de Ribeirão Preto, que me parece que estão bastante aqui dentro da associação. Nós apresentamos aqui as figurinhas dos médicos, a AME, a Associação Médico Espírita, mas existem muitas outras associações especializadas, de militares a pedagogos. Ora, o que são associações especializadas? É simples. Dentro de um grupo espírita, todos nós vivemos esse dia a dia, existem pessoas das mais diferentes formações, dos mais diferentes interesses, possibilidades. É natural que se eu, dentro do ambiente espírita, encontre alguém que tenha, agora do ponto de vista profissional que seja, mas algum tipo de afinidade, olha, será que a gente pode criar um momento, criar uma outra situação, para a gente bater um papo, conversar a respeito disso? E foi assim que sucessivamente foram surgindo diversas especializadas. Jornalistas, pedagogos, psicólogos, divulgadores do espiritismo. Algumas, né, como dos médicos, claro, requer ali algum tipo de conhecimento, mas eu tenho certeza que muitas delas, se uma pessoa que, mesmo não tendo conhecimento específico, quiser conhecer, quiser participar dos estudos, certamente as portas não estarão fechadas. Qual a grande vantagem de grupos como esse? São agentes agregadores de conhecimento espírita. Pessoas dos mais diferentes, imagine a riqueza disso, dos mais diferentes centros espíritas, observando as mais variadas manifestações, ideias que surgem naturalmente, não só dos espíritos desencarnados, mas dos espíritos encarnados também. Conseguir colocar isso de uma forma horizontal, trocando ideias uns com os outros. Então, naturalmente, existe um grande espaço a ser explorado. E, ponto mais importante, são pessoas com forte atuação na sociedade. Aliás, cada um de nós aqui é um agente atuante na sociedade. Esse é o ponto importante. Cada um de nós tem plenas condições, respeitando as limitações, as questões naturais do nosso dia a dia, de levar boas ideias, onde houver necessidade e possibilidade. Agora, bom, então quer dizer que existem essas especializadas, que também não é só da ciência oficial, vamos dizer assim, existem outras, como, por exemplo, aqui dos divulgadores. Posso falar da associação da qual nós fazemos parte, que junta desde donas de casa até doutores. Do ponto de vista do conhecimento espírita, nosso amigo o Edgar então falou muito bem hoje de manhã também. Do ponto de vista das ideias espíritas, os diplomas ficam aqui na tela. São apenas referência. Importante, mas referências uns para os outros aqui. Porque ainda são como que signos, ainda nós não conseguimos enxergar, estamos num processo para isso, enxergar o que cada um de nós é de verdade, como os espíritos, pelo menos os espíritos mais elevados. Tem essa percepção?
e não precisa ser tão elevado assim, mesmo aqui encarnados, se a gente prestar atenção, e nós fazemos isso no dia a dia, com as pessoas mais conhecidas, pelo menos, nós vamos ver, conseguir passar do que nós somos e recolher as coisas boas também das outras pessoas. É um processo bem natural. Mas, como eu estava dizendo, quando eu falo especializadas, que isso fique bastante claro. Poderia ter uma associação dos feirantes espíritas, sem nenhum problema. Aliás, é um direito constitucional as pessoas se reunirem para conversar sobre determinado assunto que eles fazem. Bem, eu não sei que as especializadas decretam o fim dos centros espíritas de forma nenhuma. É nos centros espíritas que nós temos a formação de recursos humanos. São como escolas. Talvez o melhor exemplo seja esse. Onde pessoas com diferentes experiências, algumas ainda por conquistar as experiências, se encontram para falar de um assunto ligado ao espiritismo. Das mais diferentes formas, das mais diferentes meios e possibilidades. Porque nós somos, uma frase bonita respeito a isso, nós somos igualmente diferentes uns dos outros. Tem um consenso, algo presente em todo ser humano, é a diversidade. Por isso que os centros espíritas são diferentes. É natural, porque as pessoas são diferentes. E é lá no centro espírita, onde o Herculano, ele tem mais, se alguém tiver essa citação melhor, eu gostaria de ajuda. Mas o Herculano fala alguma coisa assim, que o centro espírita é a grande casa, onde as donas de casa e os intelectuais se encontram. Se encontram. Nós temos que criar as condições para eles conversarem. Esse é o meu ponto. Para nós espíritas, isso tem que ficar muito claro. Dentro do ambiente espírita, pela própria proposta, pelo próprio conteúdo das ideias espíritas, nós temos que olharmos para os outros e nos relacionarmos como tal, como espíritos. Qualquer outra coisa de títulos da posição social, econômica, são acessórios importantes para espíritos de evolução como nós. Nós temos que buscar olhar a criatura humana como ela é. Tem uma frase bacana de um colega nosso, Carlos, que está filmando aí embaixo. É um desafio, e é para isso que nós estamos aqui. Mas olhar uns aos outros como o Criador olha a cada um de nós. Como conclusão, e aqui novamente nós poderíamos falar sobre os próximos 15, 50, 100 anos, não importa, talvez o Espiritismo, ele cada vez mais está se aproximando, e se não está se aproximando, voltamos ao começo da exposição. Se não está se aproximando, se nós gostaríamos que ele se aproximasse, como efetivamente cada um de nós, e todos podem contribuir, como cada um de nós pode dar sua parcela de contribuição. Para seguir esse exemplo aqui, ó, o exemplo da astronomia. Muitas pessoas visionárias, muitas pessoas que pararam para olhar para cima e viram aqueles pontos luminosos à noite, colocaram ideias absolutamente revolucionárias para a época. Muitas foram parar lá na fogueira, outras quase, mas muitas foram parar na fogueira. O fato que essas pessoas, com a sua contribuição, no curso do tempo, fez com que muitas outras se interessassem por esses pontos luminosos, pelas estrelas e todos os fenômenos celestes. Até um ponto que houve uma quantidade tal de pessoas que se interessavam por aquilo, que naturalmente essas pessoas se juntaram e hoje nós conhecemos uma ciência chamada astronomia, que é feita do quê? De pessoas. Às vezes a gente vê, parece que a academia é feita de pessoas de um outro planeta. Feita de pessoas que pararam, dedicaram seu tempo para adquirir esse conhecimento, mas sobretudo de pessoas. E o trabalho dessas pessoas foi tão bem feito, mas foi tão bem feito, que hoje nós conseguimos observar dos telejornais, do dia a dia, nos jornais, nas páginas dos jornais, as mais recentes descobertas dos fenômenos celestes, dos mais complicados, por meio dos mais complicados equipamentos, caríssimos, uma coisa fantástica, mas estão nas páginas dos jornais, nosso dia a dia. E por quê, caros amigos? Porque eles são aguardados, porque eles são esperados e desejados pelas pessoas. Esse é um bom caminho para o Espiritismo seguir. Muito obrigado.